Boa noite. Graça, vida e paz a todos. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Obrigado. Deus seja louvado por mais esta noite que estamos aqui na presença do Senhor. Graças nós damos a Ele, porque Deus tem nos sustentado até aqui. Temos a condição de estar na presença dEle, né? Obrigado, Fábio. Hoje eu trouxe uma mensagem que tinha preparado há alguns dias já. E como eu sempre falo, normalmente não dou título, eu sempre peço a Ju, sempre me ajuda ali a colocar os títulos lá quando a gente vai colocar no YouTube, porque eu tenho uma certa dificuldade em dar títulos. Né, Ju? Mas hoje eu coloquei no meu esboço aqui lugares aonde o Senhor nos leva. Então eu queria que hoje a gente meditasse em cima disso, dentro da palavra de Deus, estudando um pouco a fundo sobre isso que Deus pôs no meu coração. A gente vai ver que Deus colocou alguns lugares onde, quem sabe, e logicamente hoje não são lugares que pode se ter como físicos para nós, porque dificilmente hoje nós iremos ao deserto, né? Aqui em Curitiba talvez poucos vales existam, mas algumas montanhas tem, né? Mas eu não tenho esse espírito de montanhista, não, né? E lendo na palavra de Deus e entendendo que, quem sabe, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada aqui nessa terra, e desde o momento em que conhecemos a palavra, né? Porque antes disso a gente é leigo, não sabe muitas vezes o que está acontecendo com a gente, né? Mas olhando aqui, estudando alguns textos da palavra de Deus e buscando no Senhor, dentro da Bíblia, lugares aonde Deus levou algumas pessoas, né? E cada lugar desse tem uma característica própria. E quem sabe, momentos nas nossas vidas, fases das nossas vidas, tem uma relação com isso. Tem uma relação com esses lugares que a Bíblia fala. Tem uma relação com momentos que a gente vive, e algumas das vezes a gente não sabe muito explicar como, nem porquê, e nem como que a gente está passando por isso. Mas são momentos reais que acontecem na vida de todos nós, né? De todos nós. O sol, ele nasce para justos e para ímpios também, né? Mas a Bíblia Sagrada tem alguns pontos que eu queria colocar aqui hoje, desses 3 lugares que eu já citei. A gente pode aprender com eles, pelo que a Bíblia nos mostra, pelo que a Bíblia nos dá a entender, e eles têm algumas características próprias. Então, quem sabe hoje você possa compreender o que você está passando, ou possa compreender o que você passou, e quem sabe você vai compreender aquilo que você vai passar, né? Porque eu creio que Deus está a todo instante conosco, porque a palavra do Senhor nos fala isso, né? A gente tem buscado o Espírito Santo, tem buscado que Deus nos revele aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele quer para esta igreja. Mas a gente vai ver na história bíblica que alguns fatos aconteceram em locais específicos que a Bíblia nos fala. E propriamente a Bíblia nos fala sobre deserto, a Bíblia nos fala sobre vales, e a Bíblia nos fala sobre montanhas, né? Então, dentro desses 3 lugares que são na Bíblia físicos, eu queria buscar nessa noite trazer uma mensagem sobre a situação que a gente muitas vezes vive. A gente fala com as pessoas, quando você conversa com uma pessoa que a pessoa está passando uma dificuldade muito grande, normalmente qual é a frase que a gente usa? Estou passando por um deserto.
né? Porque nós cristãos, a gente atrela o deserto ao quê? A um lugar de sofrimento, um lugar de dificuldade, né? Um lugar que o povo, normalmente a gente vai lembrar do povo de Israel, né? Que passaram por 40 anos no deserto, né? Então a gente pode atrelar isso. Então, quando a gente está passando uma dificuldade na nossa vida, e para nós é uma dificuldade, porque sempre a nossa dificuldade é a nossa dificuldade. Se a gente for olhar para o lado, logicamente a gente vai ver, analisar friamente, tem situações muito piores, mas sempre a nossa é a nossa situação. A gente não pode também descaracterizar isso, é normal para nós. A gente sofre, o nosso sofrimento é o nosso sofrimento. Para nós ele é o maior, né? Ele é o que está acontecendo. Então, a gente vai meditar aqui um pouco sobre o que Deus nos ensina em cada lugar desses, porque a Bíblia nos fala disso. E interessante é que a Bíblia nos fala que Deus nos leva, ou, biblicamente, Deus levou o povo dele a ficar 40 anos no deserto, né? Deus, o Espírito Santo do Senhor, levou Jesus Cristo ao deserto, ficar 40 dias no deserto. Então, em cada lugar desse, a gente vai ver que os autores bíblicos se referem a esses lugares. Talvez pela topografia da onde a Bíblia foi construída, né? A história bíblica foi construída, né? Porque lá tem muito disso, tem deserto, tem vales e tem montanhas, né? Aqui a gente não tem muito isso, porque a gente não, normalmente aqui a gente não sabe o que é um deserto mesmo, né? Porque a gente não tem um clima de deserto, pelo contrário, olha aí como é que está hoje. Ontem a gente talvez pudesse ter alguma ideiazinha de como é que era, mas não é, porque lá no deserto durante o dia é 40, 50 graus, né? Mas durante a noite esfria bem, daí a gente tem uma ideia. Ontem foi isso, né? De ontem para hoje baixou praticamente 20 graus a temperatura aqui, né? E isso afugenta as pessoas, né? E quando a gente vai ver, como eu citei, a gente vai ver que Deus ensinou muitas coisas no deserto, né? Mas a gente tem medo de passar por essas coisas. A gente se retrai um pouco quando a gente pensa nisso. Ninguém quer. A gente quer sempre estar bem. É natural do ser humano, a gente sempre quer viver bem. E a gente fala, poxa vida, a gente é cristão, a gente vai na igreja, a gente cumpre tudo o que está escrito, e acontecem essas coisas para nós, né? Aí a gente vai naquilo que eu estou falando já sobre deserto. Então, imagina o que o povo de Deus viu no deserto, o que Moisés viu, né? E o que Jesus viu. Então Deus não poupou nem o seu filho, ele como Deus, de ir ao deserto. Então a gente não pode se assustar com nenhum ponto desses na nossa vida, porque existe um ponto real na palavra de Deus. Tudo passa. O deserto passa. A nossa caminhada no vale passa. A nossa ida nas montanhas passa também. E Deus vai nos ensinando essas coisas. Eu creio muito nessa condição que Deus nos usa, que Deus propicia ou permite, às vezes, situações nas nossas vidas, não é porque Ele é um Deus mau e que fica lá com uma varinha chicoteando aqui, chicoteando ali. Não, porque existe algo que Deus vai nos mostrar dentro dessa caminhada. Deus vai mostrar alguma coisa, né? A gente vai ver biblicamente lá no deserto do povo de Deus, que para eles foi um lugar de provação, né? Foi um lugar que eles andaram era o caminho normal, aproximadamente, aí alguns autores dizem 7 dias, alguns autores dizem 10, 12, mas não é muito mais do que um mês, para sair da onde eles estavam e chegar na terra prometida. Mas eles tiveram toda uma série de problemas que demoraram 40 anos para chegar lá, né? Mas não pode-se dizer que aquela geração que saiu não entrou na terra prometida, exceto Josué e Calebe e a sua descendência, mas
que a Bíblia nos traz um ensinamento muito grande sobre isso, nos traz. Aí a gente vai olhar para Jesus, o que Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, fala da tentação de Jesus. Então, Jesus é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, né? E se escuta a voz de Deus falando: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Qual é o próximo ato dessa experiência? É ir para o deserto. Então, talvez a gente pensasse assim: a gente vai se batizar nas águas, Deus vai enviar o Espírito Santo sobre nós e vai falar o que ele falou para Jesus, ele tem como nós também, porque nós somos os herdeiros de Cristo, nós somos co-herdeiros com o Senhor. Ele vai dizer para nós: eis o meu filho, eis a minha filha, eis o meu filho, eis a minha filha. Qual a primeira experiência que eu vou te dar? Eu vou te levar para o deserto. Então, são circunstâncias. Então, a gente não precisa ter medo dessas coisas. E o que a gente tenta é evitar isso muitas vezes, e a gente não sabe muitas vezes trabalhar com isso. Porque a primeira coisa que a gente olha: Deus, puxa vida, mas eu estou aqui nesse deserto. Mas a resposta bíblica é: o meu filho Jesus também foi. Então não há nada na Bíblia que Jesus não cumpriu por nós. Não há nada na Bíblia. E Jesus ainda tinha um agravante, né? O povo lá do deserto, o povo de Israel, eles reclamavam de alguma coisa, Deus dava. Ah, não temos água. A rocha abre e dá água. Ah, mas nós não temos comida. Aí vem todo dia, exceto sábado, maná. Ah, não, mas nós vamos ficar comendo esse pãozinho aqui o resto da vida? Não, nós queremos carne. Aí vem as codornizes. Deus vai sustentando. Ah, não, mas está muito quente aqui. Tinha uma nuvem do Senhor por cima deles durante o dia. Ah, mas de noite está muito frio. Mas aí tinha o fogo, a coluna de fogo que esquentava o povo. Então, os nossos olhos, muitas vezes, quando a gente pensa assim: ah, estou passando um deserto, a gente só atrela as coisas ruins. Há um sentimento ruim, há um tempo ruim, há um momento da nossa vida desastroso, que está acontecendo coisas que estão fugindo do nosso controle. Mas a gente vai entender que o deserto ele é um lugar de provação, sim. Mas a provação nos traz fé, nos traz perseverança, ela nos traz fervor, né? Jesus não desenvolveu o ministério dele antes de passar pelo deserto. Então a gente já fica meio chateado quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Né? E a gente às vezes bate o pé e olha para Deus e pergunta: poxa vida, Senhor, mas poxa, eu? Não dá para dar uma aliviada? Né? Mas a gente não está olhando nada do que pode acontecer. O deserto nos propicia isso. O deserto nos propicia a gente reconhecer quem a gente é diante de Deus. O deserto diz assim para nós: você não pode, mas Deus pode. O deserto diz para nós: você não vai conseguir, mas Deus diz: você vai conseguir. O deserto diz para nós: aqui a terra é árida, mas Deus diz: eu vou estar com você. Aqui eu não estou comendo, mas não tem problema, eu te alimento. Mas isso a gente não enxerga muitas vezes. Muitas vezes a gente só enxerga porque a palavra deserto se tornou para nós não um lugar de provação, nem de entrega, nem de reconhecimento, nem de manifestação do poder, mas um lugar de sofrimento apenas. Então é comum no, entre aspas, jargão cristão evangélico, quando a pessoa está passando por uma dificuldade: eu estou passando por um deserto. Né? Mas a gente não entende que muitas vezes Deus está falando assim: sim, mas fui eu que te levei para lá. Né? O Espírito Santo está falando para nós: mas fui eu que te levei ali. Para quê? Para que você sofra? Para que você... Não, eu estou com você ali. E a experiência que a gente vai ter com isso vai servir de manifestação de Deus na nossa vida em alguma hora, em algum momento. Ninguém passa as coisas nessa vida de graça, para não ser usado para nada.
Deus não faz isso com a gente. Então, se a gente tem a consciência que a gente é lavado e remido no sangue de Jesus, e que, portanto, se nele nós depositamos a nossa fé, nós somos filhos de Deus, a gente já tem que compreender que isso não vai acontecer por um motivo banal. Deus não vai te levar a um deserto apenas para dar risada e ele ficar olhando para você lá, puxa vida, olha lá como ele está sofrendo, aí era isso que eu queria. Deus não faz isso, Deus não é assim. Mas Deus precisa muitas vezes nos tratar, porque nós precisamos, gente, de tratamento de Deus. O Espírito de Deus precisa trabalhar em nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas vezes, depois eu vou passar para um outro lugar que ele dá uma satisfação maior, mas em todos os lugares que a gente passar, aonde Deus nos levar, e aqui eu estou falando, não é para você ir lá para o Atacama e ficar lá, botar uma barraca lá e ficar lá, é na tua vida. Se algum momento da sua vida, ou se hoje você está passando por algo espiritual, físico, material, ou na sua vida pessoal, que se vislumbre, ou que você denomine isso como deserto, porque você está sofrendo, o Espírito do Senhor está falando conosco hoje. É aí que eu queria que você estivesse. Porque aí é que eu vou trabalhar com você. É aí que eu vou te sustentar. É aí que eu vou te mostrar quem você é e principalmente quem Deus é. E isso tem que ser real para nós. O problema nosso hoje, da maioria dos cristãos, é esse. Querem viver só sobre sombra e água fresca, né? E viver só bem porque nós somos isso aí, somos as joinhas, preciosidades de Deus, e quem que pode passar alguma dificuldade? Puxa, as pessoas normalmente já atrelam isso a algum pecado, também é outro jargão evangélico cristão. Está passando por uma doença, uma coisa, escuta, o que você pecou como, hein? E muitas vezes Deus está querendo mostrar isso, mas isso vem da nossa característica, vem da nossa, de para trás aí, que nós recebemos como uma herança, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, não é isso que acontece. Então Deus está aqui falando conosco hoje. Você está passando por um momento na sua vida que pode parecer, pense da seguinte forma agora, eu estou passando por uma dificuldade, me parece que isso é um deserto. Não, isso é um lugar que eu vou aumentar a minha fé. É um lugar onde eu vou aumentar a minha esperança, a minha confiança em Deus. É um lugar de entrega total ao Senhor. É um lugar de reconhecer aquilo que nós somos, de onde nós viemos, o que nós representamos, né? É a manifestação do poder de Deus sobre a minha vida, porque ninguém resiste ao deserto se não estiver com Deus. Aquele povo não resistiria 40 anos se Deus não estivesse com eles. Jesus não resistiria 40 dias num deserto sem comer se Deus não estivesse com ele, se o Espírito Santo não estivesse com ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Não diz que deixou Jesus lá e voltou para o céu. Tanto a gente vê isso que quando Jesus, no último dia, quando Deus permite que Satanás se apresente a Jesus, no momento em que Jesus está saindo do deserto, que teoricamente estaria frágil, mas na verdade, pela ação do Espírito Santo, estava mais forte do que quando entrou. Então você pode ter certeza disso. Se você está passando algum momento na sua vida de dificuldade, que você denominou esse momento, eu estou passando por um deserto, o Espírito do Senhor está te dizendo hoje, você vai sair disso muito mais forte do que quando você entrou. O apóstolo Paulo não fala, Senhor, tem um espinho na carne, eu orei, Satanás está me esbofeteando aqui, eu orei 3 vezes, não aconteceu nada. Aí ele podia dizer, eu estou passando um deserto aqui. Aí Deus olha para ele e fala assim, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza.
Então, se você está se sentindo fraco, angustiado e denominando o teu momento atual como um momento que você está no deserto, Deus está falando com você hoje. Você vai sair muito melhor do que você entrou. O Espírito do Senhor está com você para te sustentar, para te fortalecer, para te fazer com que você entenda muito melhor as coisas e você saia dizendo para as hostes da maldade assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu só adorarei a Ele, eu não me prostrarei diante de riquezas e dinheiro, de nada, eu só vou adorar a Deus. Eu não vou me atirar ali naquela rua, mas eu não vou tentar ao Senhor. Deus é o Deus da minha vida, Ele me conduziu por esse tempo aonde eu estou hoje. Então Deus nos mostra essas coisas, que a gente precisa se atentar para isso, porque são situações na nossa vida que, se a gente não souber lidar com elas, a gente vai entrar em depressão, a gente vai provavelmente perder a fé, que vai chegar uma hora que, se a gente não tiver Deus ali, o sol vai esquentar tanto, ou o frio de noite vai esfriar tanto, falo isso espiritualmente na nossa vida, que a gente, se não tiver Deus, não vamos resistir. Muitas pessoas deixam a igreja, porque no momento em que teoricamente estão passando por esse deserto, entre aspas, perdem a fé, porque não conseguem entender por que estão ali. E culpam a Deus por tê-las levado ali. E Deus está falando exatamente conosco hoje, exatamente sobre isso. Está passando uma dificuldade na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida em geral, na sua vida espiritual, e que você entenda que é isso, o Espírito do Senhor está com você. Deus te conduziu para ali, por algum propósito, que talvez a gente não vai entender agora, ou já. Será que o povo que estava lá 40 anos entendeu qual era o propósito que estava para eles? Todos eles entenderam? Não. A Bíblia não narra. Mas Jesus se manteve firme ali. Ele tinha autoridade para fazer tudo aquilo que o diabo falou que ele poderia fazer. Estou aqui nesse deserto, mas espera aí, eu sou filho de Deus. Poxa vida, espera aí, eu sou filho de Deus, não vou passar por isso aqui não. 3 dias está bom aqui. Vamos voltar lá e vamos iniciar o ministério aí, porque é isso que Deus quer para mim. Não, Jesus foi obediente até o dia que Deus falou para ele: agora está na hora de você ir fazer aquilo que você foi destinado a você fazer. E é o que Deus vai fazer na sua vida também. Então, se você está pensando nisso, e se você está nessa fase, entenda que Deus está com você aí, e Deus está dizendo: vai em frente, eu estou aí. Eu estou com você. Eu estou com você. É real isso, gente, é bíblico. É só você estude um pouco, você vai ver. Não tem, Deus não mandou ninguém lá só para estar morrendo. Não é isso. Um outro lugar que a gente vê na Bíblia falar, e a gente tem alguns movimentos bíblicos, algumas situações bíblicas que aconteceram ali, são os vales. A gente tem, eu separei, tem várias passagens. Por exemplo, a grande vitória de Gideão contra os midianitas foi num vale. Talvez o salmo mais lido ou escutado, deixado aberto nas casas, com plaquinha de geladeira, é o Salmo 23, que Davi fala ali: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Ezequiel capítulo 37 vai dizer que havia um vale de ossos secos, e que Deus falou para ele: profetiza sobre esses ossos, que eles vão se restaurar. E aí começou aquele barulho de manifestação poderosa de Deus, e a visão de Ezequiel no vale dos ossos secos trata da restauração espiritual daquilo que estava morto.
né? Então, a gente pode ter momentos na vida da gente que a gente está passando pelo vale. Tem alguma diferença entre vale e deserto? Veja bem, vales tem normalmente água e tem normalmente vegetação verde. Normalmente um vale é assim, né? Normalmente quando você entra no vale, você olha, você não é igual ao deserto, que você vê só aridez, só confusão. Não, você não vê uma vegetação, você não vê um animal, você não vê nada no deserto, é muito pouco, né? O que tem é muito pouco. No vale não. No vale a gente vai, quando você entra num vale, você vai ver que normalmente tem um rio, normalmente tem umas árvores, é uma vegetação que teoricamente você está olhando, aqui eu estou bem. É diferente do que está no deserto, nos nossos olhos, né? Mas Davi já fala que na vida dele tinha um vale da sombra da morte. E esse vale tem, os estudiosos dizem que é entre Jerusalém e o Mar Morto, é um vale, mas por que isso? Porque os caçadores da natureza, nessas regiões, normalmente caçam nos vales. Porque a presa deles vai ali para tomar água, para se alimentar. Então, na nossa vida, isso o que significa? Isso significa que a gente entra num vale, e o vale tem um outro vislumbre para nós, é que quando você entra no vale, provavelmente você vai ver aonde ele termina. Com o teu olho. Provavelmente, lá termina que já tem outro tipo de vegetação lá. Você está olhando, puxa vida, lá já está indo bem. A gente já sai. O deserto não. O deserto você olha, é só areia, só pedra. Você olha para a imensidão, você não vê saída, né? No vale não. Mas o vale ele é mais desafiador do que o deserto muitas vezes. Porque as nossas lutas e as nossas batalhas reais, elas acontecem nos vales. Por quê? Porque biblicamente é assim. Então a gente tem que extrair um lugar que a gente não tem muito conhecimento de onde que é, como que é, mas a gente trazer para nós. Então, normalmente a gente vai entrar ali muito bem equipado, porque a gente sabe já o que vai mais ou menos encontrar, e durante o caminho a gente vai ter que batalhar lá dentro para sobreviver. E as nossas grandes batalhas vão acontecer ali, vão acontecer nos vales, porque a Bíblia diz que aconteceu assim. Então os midianitas estavam lá com aquele monstruoso exército, e Gideão com 300 homens os derrotou ali pela força do Senhor naquele vale. Um outro lugar importante que a Bíblia nos fala de um vale a batalha de Davi contra Golias foi num vale. Estude lá, você vai ver. Não foi nem no deserto, nem na montanha, foi num vale. Então, o vale, biblicamente falando, ele nos traz batalhas. Ele nos traz lutas. Lutas espirituais, lutas que a gente busca na nossa vida para se fortalecer, para mudar as coisas. Então o vale, ele nos traz isso, ele nos faz vencer, ele nos ensina a nos defendermos. Então, quando a gente está passando um momento na nossa vida, que a gente está tendo que enfrentar as coisas, né? Que a gente está tendo que enfrentar, e a gente está sabendo que está nos cercando algumas coisas, e a gente tem recebido ataques, e a gente tem recebido açoites. Esse você está passando por um vale, mas Deus está ali como estava com Gideão, Deus está ali como estava com Davi, porque no mundo de hoje não teria condições de um menino de 1,70 m vencer um gigante de 2 metros e quase 3 metros, não teria como isso acontecer, fadado à luta, à guerra, não. Deus estava ali com ele, levou Davi para o vale. Então Davi já conhecia o que era vale. E talvez um homem bíblico que mais atravessou isso foi Davi.
E se a gente for olhar lá, as grandes vitórias aconteceram numa região como essa. Então, logicamente, como eu falei no começo, não dá para a gente trazer isso para um momento físico. Deus vai nos levar lá num lugarzinho, com um riozinho, com coisa, daí vai vir um leão, vai vir uma coisa que vai tentar nos combater. Não, Deus está nos levando em algum lugar como esse, porque sabe que Ele vai nos ensinar a batalhar, a lutar contra as dificuldades que estão ali. Se a gente for na natureza, você vai ver que leões, que leoas, que predadores levam os seus filhotes aos vales para ensinar eles a lutarem, para ensinar eles a se alimentarem. Então Deus muitas vezes nos leva a lugares como esses, e a gente daí não sabe por que está acontecendo. A gente sabe que está sendo açoitado, mas não sabe por quê. Então Deus está falando ali, vai em frente, luta com isso, arma-se aqui, entre num vale sabendo que ali vai ser um lugar de peleja. Porém, eu já estou olhando lá no final, que eu vou sair lá no vale. O vale é um lugar onde o sol por último nasce e por primeiro se põe, porque o vale é um lugar de montanhas dos dois lados. Então, até o sol subir, já é dia nos lugares fora do vale, já é dia no deserto, mas não é dia no vale ainda. Já é noite no deserto, e ainda é dia no deserto e já está noite no vale. Então, o vale é um lugar onde o tempo de luz, de sol, é menor do que qualquer outro lugar. Diferente do deserto. E é diferente a posição que Deus nos coloca ali também. E então a gente tem momentos na nossa vida que a gente vai adentrar em algum vale, e quem sabe seja parecido com o vale da sombra da morte. Mas Davi diz no Salmo 23, eu não temerei mal algum aqui nesse vale, porque o Senhor está comigo. Deus está com você ali, como Ele está no deserto, na tua fase de deserto, no momento da tua vida, que Deus te levou ao deserto para te mostrar, para te provar ali sim, para que você tenha fé, esperança, perseverança, para que você se entregue, para que você reconheça, para que você viva, quem sabe, um momento árido, mas com a manifestação do poder de Deus. E há momentos na tua vida em que você vai passar pelo vale da sombra da morte, ou quem sabe hoje espiritualmente, pelo vale dos ossos secos, em que você olha para a tua vida espiritual e pensa, eu estou seco. Eu estou seco. Mas aí vem a palavra de Deus que disse a Ezequiel, profetiza sobre esse vale aí, profetiza sobre esses ossos aí, ó. Você vai ver o que vai acontecer. E Ezequiel começa a ver na visão que Deus mostrou para eles, os ossos começando a estralar ali, e começando a se bater, e começando a se encaixar, e começa a ter vida novamente. Então, o Espírito de Deus está conosco nesse lugar também. Porque Ezequiel profetizou o Espírito sobre aqueles ossos. Então, quando a gente passar pelo deserto, o Espírito de Deus vai estar ali conosco. Quando a gente passar no momento da vida que parece que a gente está sendo prensado, que parece que o inimigo está nos atacando de tudo que é lado, o Espírito de Deus está ali conosco, nos fortalecendo, nos dizendo, vai indo em frente, vai indo, porque o final do vale está ali na frente, e eu estou contigo para que você vença, para que você alcance e que você consiga sair desse vale. São momentos da vida da gente que a gente precisa saber identificar, meus irmãos. São coisas reais, sabe? Eu creio, a Bíblia, a gente precisa trazer ela para a nossa vida real. Não adianta a gente divagar em muitas coisas, porque não vai resolver nada. A gente precisa resolver a nossa vida. A gente precisa resolver as nossas coisas com Deus. A gente precisa resolver as nossas situações com Deus, com o Espírito Santo. Atravessar fases sim, todos nós vamos passar. Eu, você, ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. Se a gente souber disso, a nossa interpretação fica melhor, a nossa disposição fica melhor, a nossa fé é aumentada, a nossa condição espiritual é aumentada, porque no vale de ossos secos o Espírito do Senhor está sobre nós e não deixa a gente ficar seco. A gente vai crescer nisso, né? E o último lugar que eu queria conversar com vocês hoje é a montanha.
ou as montanhas. Né? Então, a gente vê assim, me parece hoje que tudo é da maneira com que você aborda as coisas diante das pessoas. Não que não faça bem, não que não... Mas, sabe, parece que a gente tem que marcar um lugar para se encontrar com Deus. Parece isso nos dias de hoje. Parece que a gente tem que pegar homens e fazer os caras sofrer para subir numa montanha de 5.000 metros e lá em cima, quase lá no Himalaia, e agora sim nós vamos falar com Deus. Ou então a gente pegar assim, olha, nós vamos para uma montanha na semana que vem e lá Deus vai se revelar para nós. Lá Deus vai falar com a gente. Então a gente está muito, sabe... eu vou dizer assim, é praticamente um misticismo isso. Você ir, então, é a mesma coisa que ir numa cartomante, você vai lá para escutar alguma coisa. Não, Deus está aqui, Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. Ele não está lá dizendo assim, não, se você não vier aqui, lá na montanha, todo... de laranjado e tal, com picareta, com coisa, montar um acampamento, comer rato, comer coelho que tiver lá, tentar se ajeitar por lá, porque lá Deus vai falar com você. Deus pode até fazer obras nessas eu não posso dizer que isso que não se acontece nada. Não, quem sabe pessoas vão lá e voltam muito mais transformadas. Mas o que eu combato, o que eu entendo é que a gente não pode ficar marcando posição com Deus. Então, se eu fizer isso, aí Deus vai fazer. Então, a decisão não está para Deus vir. É eu que decido quando Deus fala comigo ou não. E ao contrário, é Deus que decide quando Ele fala comigo, para onde Ele me leva, aonde que eu vou estar. É Ele, essa decisão é dEle. Não é minha. E aí eu quero fazer coisas para, assim, praticamente dizer para Deus, está vendo? Agora você tem que fazer o que eu estou falando, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu cumpri isso, porque eu cumpri aquilo. Sabe? Então, esses lugares, e aqui a Bíblia vai dizer, e a Bíblia fala de montanhas, vocês sabem disso, né? Jesus foi no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Moisés foi no Monte Sinai, a Bíblia diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para onde? Para o deserto, para o vale? De onde me virá o socorro? Não, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não vai deixar eu vacilar, Ele vai me manter firme ali. Então a montanha, biblicamente, aonde que Abraão foi levar Isaque para fazer aquele sacrifício, que foi provavelmente o maior encontro de Abraão com Deus, ou a maior promessa de Abraão com Deus, um retrato da palavra de poder, de troca de autoridade, de poder ali, no monte, na montanha. Pega, leva ele lá e sacrifica, foi lá. Aqui é o lugar onde Deus proverá. Deus só falou com Abraão lá? Não. Deus falou com Abraão durante os períodos da vida de Abraão. Nos períodos quando ele foi lá e quase que estava vendendo a mulher dele para o faraó, Deus estava com ele. Quando ele foi entregar o seu dízimo a Melquisedeque, Deus estava ali com ele. Quando ele teve que se separar do seu sobrinho, e o sobrinho escolheu o melhor lugar, ele foi para teoricamente o pior lugar, Deus estava com ele. Mas o símbolo de montanha, biblicamente, ele nos remete ao quê? A lugar de poder, a lugar de autoridade, a lugar de fogo. Quando Moisés ia no monte para receber a lei, as tábuas da lei, falar com Deus, estar na presença de Deus, a Bíblia nos narra que aquele monte fumegava, que não podia se chegar perto daquele lugar. Moisés lá viu a glória do Senhor, Deus passando por ele, não vendo face a face, mas Deus passando por ele, mostrando um pouco da glória que Deus tinha sobre aquele lugar.
Então vai ter momentos na nossa vida que nós vamos estar próximos disso, ou bem perto disso, quem sabe, ou numa situação que, poxa vida, eu estou glorificando a Deus, eu estou bem, estou louvando, é uma fase boa da minha vida, Deus está, olha, coisas estão acontecendo de uma forma tremenda, estou vendo o poder de Deus se manifestar na minha vida, e aí a gente fica louco de contente, mas a gente se esquece que talvez a gente tenha que descer da montanha, e o que nos espere, quem sabe, seja ou um deserto ou um vale. Da mesma forma, a gente pode estar saindo de um deserto, podemos atravessar o vale e subir na montanha. Então são fases de vida que a gente vai ter, só que a gente precisa ter uma base real do que acontece, do que Deus olha para nós, e Deus nos encaminha para esses lugares, para nos dar da presença dEle, da palavra dEle, do poder dEle. Então, na realidade, a nossa história a minha história e a sua história diante de Deus independente de onde eu esteja, independente de onde você esteja, Deus está com você, Deus está comigo, independente se seja no deserto, independente se seja no vale dos ossos secos, no vale da sombra da morte, no vale onde Gideão derrotou os midianitas, no vale onde eu vou ter que enfrentar um gigante, ou seja na montanha onde eu vejo a glória do Senhor, onde eu glorifico o nome do Senhor. Em todos esses lugares, Deus não é nem maior na montanha, nem menor no deserto, e nem mais ou menos no vale. Deus é maior no deserto, Deus é maior na montanha, Deus é maior no vale, Deus faz todas as coisas acontecerem. Essa é a vontade de Deus, essa é a palavra de Deus, esse é o nosso Deus. Porque senão as promessas de Jesus dizendo para nós, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou, olha, a hora que vocês estiverem no deserto, vocês chamem por mim, viu? No vale, na montanha, talvez eu não esteja. Na montanha, quem sabe eu nem preciso estar, porque vocês vão estar lá na presença do Pai, vai estar dando tudo certo, vocês nem vão se lembrar de mim, não vou estar. Quando vocês passarem no vale, vem em nome de Jesus saia, em nome de Jesus aconteça isso. Então, são momentos, são lugares onde a gente vai enfrentar adversidades, dificuldades. Mas Deus está conosco ali. Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco quando a gente for. A pastora Sheila leu aqui, ela nem sabia, mas eu anotei aqui. João 14 nos diz, Jesus falando, vem o Consolador, o Espírito Santo, ele vai estar com vocês. Ele vai lembrar de vocês as coisas que eu estou falando. Ele vai lembrar vocês de todas essas coisas. Sabe, irmãos? Então a gente tem que trazer a palavra para aquilo que a gente está vivendo. A gente tem que trazer Deus para a nossa vida. A gente precisa largar a mão de querer de querer forçar Deus a fazer coisas para nós, resolver os nossos problemas. Mas, na verdade, Ele está conosco para que a gente resolva. Porque são coisas que talvez eu não consiga, mas Deus me ajuda, eu consigo. Foi o que Ele falou para Paulo. Meu poder, Paulo, está se aperfeiçoando aí. Quando você pensa que você está fraco, quando você pensa que está fraco, aí então é que você está forte. Porque daí Paulo fala, por isso me glorio nas minhas fraquezas, porque eu sei que quando eu estou fraco é porque Deus está comigo ali em todo o tempo e as coisas vão acontecer. Seja se você estiver passando pelo deserto hoje, seja se você estiver passando por um vale, quem sabe de ossos secos, ou da sombra da morte, ou no vale onde Davi venceu Golias, ou no vale onde Gideão venceu os midianitas, em algum desse lugar que eu narrei aqui para vocês. Ou quem sabe você já subiu a montanha e está lá regozijando-se no Senhor. Aproveite, porque Deus está ali em qualquer momento.
Se está difícil, Deus vai estar com você. Em todo o tempo, porque a Bíblia diz isso. Deus não nos deixaria escrito essas coisas, para que a gente não trouxesse isso para nós. A gente precisa crer nisso. A gente precisa entender isso. Então lembre-se, o deserto pode ser um lugar de provação, onde você vai adquirir fé e confiança. É um lugar de entrega, porque ali você está à mercê das intempéries. Né? Um lugar de reconhecer, muitas vezes, baixar um pouco o nosso ego, baixar um pouco as nossas vaidades, sabendo que ali Deus está se manifestando, te alimentando, não deixando que nem o sol te moleste de dia e nem o frio durante a noite. Se a tua vida está mais parecida com o vale, que você está vendo, parecia que tinha um riozinho bonitinho, estava tudo bem, mas daqui a pouco se levantou um leão na tua frente, um problema seríssimo, que você sabe que é um açoite de Satanás. Fique firme ali, porque o Senhor está te dando força para você atravessar esse vale, para você vencer esse gigante, para você vencer e passar por essa dificuldade que quem sabe o vale te traga ali. Mas lá na saída do vale, o dia e a luz já estão do mesmo tempo. E se você estiver passando pela montanha onde Deus está te revelando coisas, aproveite esse momento para glorificar a Ele, para se aproximar do Senhor. Porque, como falei para encerrar, quem sabe ao descer da montanha você vai ter que passar pelo deserto ou por um vale. Mas não temas, como Davi fala, porque em todos os lugares, por onde você passar, lembra o que a Bíblia diz: se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se você tiver que passar pelo fogo, ele não vai te queimar, porque o Senhor está contigo em todo o tempo. Amém? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus, vamos orar.